Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Salve, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera, fã de Van Morrison. Pois é, apesar dele ter virado um negacionista, Leandro, é muito triste, mas sou muito fã, sim. Vestindo a camisa, literalmente. Vestindo a camisa, literalmente. Muito bem, Vera. A Vera Magalhães fez um giro por Brasília nos últimos dias e você veio de lá meio assustada, hein, Vera? Assustada, Sardenberg. Eu percorri vários gabinetes, tive cafés, almoços, aquela rotina de que quem cobre Brasília cumpre muito. Eu fiz isso diuturnamente por 10 anos quando morei lá e procuro sempre voltar, porque é muito diferente você medir a temperatura quando você conversa olho no olho com a fonte, quando troca uma mensagem de WhatsApp ou conversa. E eu saí assustada, Sardenberg, com o grau de adesão que existe, principalmente na esplanada dos ministérios, as teses que o presidente vem tentando inocular na sociedade brasileira há bastante tempo, né? Aquela segundo a qual as urnas eletrônicas são passíveis de fraude e também uma implicância muito grande com o judiciário. Essa narrativa que o Bolsonaro vende sempre, de que o judiciário não o deixa governar, de que os ministros querem governar no seu lugar, de que os ministros, esses sim, andam fora do que ele chama de 4 linhas da Constituição e exorbitam das suas atribuições constitucionais, eu ouvi em muitos gabinetes, em diferentes circunstâncias e sempre com um grau de aval e de endosso a esse tipo de justificativa que o presidente dá e que ele vai traçando para lá na frente justificar alguma decisão de não cumprir ordem judicial, como ele, aliás, já disse que não cumprirá, e decisão de não acatar o eventual resultado das urnas que lhe seja não satisfatório, né? Então, fiquei assustada que essas teses que a gente pensa que só fazem sucesso nas redes sociais ou que só tem a adesão dos militares, também estão muito bem cotadas entre civis e pessoas com cargos, pessoas que têm responsabilidade institucional porque ocupam importantes cargos na República. Agora, o Bolsonaro disse ontem na live que, bom, fez essa menção negativa, esse ataque aos 3 ministros do Supremo, né, o Fachin, Alexandre de Moraes e Barroso, e falou o seguinte, que ele não está pensando em golpe, mas dirigindo ao seu público, dizendo o seguinte, mas vocês sabem o que tem de fazer até o dia da eleição. Como é que você entende isso, Vera? Pois é, tem um esquenta aí, né, sendo organizado para até o dia da eleição. Ele começa agora no dia 31, com manifestações que estão sendo convocadas por bolsonaristas, e o presidente, quando ele fala tudo isso, nunca é por acaso, ele está atuando para esse esquenta, então essa mensagem dele chega nesses grupos, ela vai sendo propagada. Esse esquenta para o dia 31 é um esquenta para outra data que já está também com manifestações previstas, que é o 7 de setembro, Sardenberg. De novo, a gente vai ter a data aí da independência do Brasil, e esse ano uma data redonda, porque é a data do bicentenário da independência, sendo usada para atacar o judiciário, para atacar as instituições, para propagar de novo a tese mentirosa de possibilidade de fraude eleitoral. Então, o presidente está fazendo parte dessa convocação, dessa exortação. Ele faz isso desde 2020, convocou para atos antidemocráticos ao longo de 2020, 2021, participou do 7 de setembro com conotações golpistas e com um discurso claramente golpista. Aí ele finge que recua e depois avança de novo. O ministro Fachin ontem, no Wilson Center, fez uma palestra dizendo que a gente tem risco de ter uma eleição com mais incidentes do que o Capitólio norte-americano. E a gente tem visto... Eu estava, por exemplo, com o ministro Sardenberg na quarta-feira,
quando chegou uma mensagem do presidente em grupos ali, dos ministros, portanto não era só para ele, era para todos os ministros, com uma publicação a respeito de uma palestra que vai acontecer em novembro, a Brasil Conference em Nova York, promovida por um think tank, em que vários ministros do Supremo vão falar, o Alexandre de Moraes, o Fux, etc. E o presidente manda essa print e manda o seguinte: olha os verdadeiros, olha quem manda no Brasil, olha os verdadeiros presidentes do Brasil. Então ele fica a todo momento martelando essa tese. E os ministros compram. O meu espanto foi esse, de que os ministros compram, porque o que eu imaginava é que caso ele vá investir para tentar uma ruptura institucional, quem tem responsabilidade com a democracia entregasse os cargos, se opusesse, se colocasse frontalmente contra isso. E eu estou achando que eles estão comprando a justificativa, inclusive para permanecer no governo, caso ele tente algo como isso. E isso é bastante preocupante, mostra um grau de corrosão da nossa democracia que já não é pequeno e que independe dele ser bem sucedido ou não, e qualquer tentativa de dar um golpe ou de promover tumultos nas ruas, etc. Esse grau já existe, já está aí, já permeou corações e mentes das pessoas que têm poder em Brasília. Agora, esse WhatsApp, como é que é a história? É o cartaz de um evento que vai ter nos Estados Unidos em novembro, com ministros do Supremo. Novembro quer dizer o seguinte, já depois das eleições, né? E a palestra é o que esperar do novo governo do Brasil. Então, terá um presidente eleito em novembro. Pode ser o próprio Bolsonaro, pode ser outro. Mas o Bolsonaro usa essa publicação e a presença dos ministros do Supremo para dizer que são eles que mandam no Brasil e para dizer que esse pessoal já está esperando um outro governo que não o dele. Então, ele fica a todo tempo atiçando os ânimos, exaltando os ânimos, em vez de governar o país, né? Exatamente. Quer dizer, enfim, é bem grave, né? O que ele está dizendo ali é que os ministros já sabem o resultado da eleição, né? É esse tipo de teoria da conspiração que ele fica tentando fazer fermentar. E está fermentando, fermenta na esplanada, fermenta no Congresso, a ponto de os ministros do Supremo se sentirem isolados e acuados e dizerem, olha, a gente tem que escolher em que brigas a gente... A internet falhou de novo. A gente tem que escolher em que brigas a gente vai entrar. Vera, caiu a internet, ela estava dizendo que os ministros do Supremo, tô aqui. Voltou a Vera? Desculpe. Agora sim. Aquela coisa que a pessoa liga na hora do programa. Caiu na hora que você estava dizendo que os ministros do Supremo comentam privadamente que terão que escolher brigas daqui em diante. Pois é, e por exemplo, entre as brigas que eles estão escolhendo não entrar, está justamente a da PEC Kamikaze, Sardenberg, que é algo absolutamente, flagrantemente inconstitucional, mas que eles dizem o seguinte, olha, o Congresso aprovou por quase unanimidade. Como a gente vai dizer que é inconstitucional para de novo dizerem que, olha, o Supremo quer legislar, o Supremo quer governar, então eles estão tirando o pé e dizendo que provavelmente não vão entrar nessa briga e vão deixar isso rolar. Da mesma maneira, a CPI do MEC é uma briga que eles estão dizendo que eles não vão entrar. Tudo isso acaba funcionando como o seguinte, eles estão intimidados, estão sentindo que estão isolados e que o presidente está sendo bem sucedido em fazer colar numa parcela da sociedade e da própria classe política essa tese segundo a qual eles exorbitam das suas atribuições, e aí estão se autopoliciando para não cumprir algumas das suas atribuições, entre elas a de controle de constitucionalidade das matérias que saem do Congresso. Tá. Então tá bom. Vera, e o podcast, hein? Estreou ontem, Sardenberg, foi ao ar às 18h, nosso primeiro episódio do 2+1, o podcast meu e do Carlos Andreasa, é uma conversa com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Conversamos sobre essas questões aí de total descontrole fiscal provocado pelas medidas eleitoreiras do governo e o fato também de os controles estarem sendo todos eles suprimidos, os legais e os institucionais. O Armínio se mostra também bastante preocupado nessa conversa e ele diz que é alarmante o que a gente está preparando aí em termos de bomba fiscal para o próximo governo. Com um retrocesso muito grande em relação a tudo que foi conquistado desde ali da
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal e outros marcos que davam transparência e previsibilidade ao gasto público. Sardenberg, vale a pena escutar, está no ar em todas as plataformas da CBN, também nos tocadores de podcast e também nas plataformas do Globo, porque é uma iniciativa conjunta da rádio e do jornal. Bom, então tá dito, recado dado. Vera Magalhães, muito obrigado, bom fim de semana. E, enfim, li e ouvi você com bastante apreensão sobre o que está acontecendo, Vera. Recebi muitas mensagens de pessoas que leram com o mesmo sentimento e foi o mesmo com o qual eu escrevi, Sardenberg.